Capítulo 25. Desaparecido. Enzi foi o primeiro a agarrar a mão de Mika. Mika ficou indefesa na rua desordenada enquanto ele agarrou a mão dela com força. Estava muito mais quente do que ela imaginava. Enzi, o que está acontecendo? Eu que deveria te perguntar isso, respondeu Enzi. Mika tentou seu melhor para entender essa situação complicada, mas ela simplesmente não conseguia entender. Aconteça o que acontecer, não saia. Estou pedindo a você, disse Enzi em um tom incomum, mas gentil. Ele empurrou Mika para dentro da loja e estava prestes a fechar a porta. Mika agarrou antes de fechar e olhou para Enzi, silenciosamente pedindo resposta com os olhos. Enzi soltou um longo suspiro. Ele não tinha tempo para isso. Você se lembra que eu disse antes que nunca vamos conseguir nos entender? Eu lembro. Então não tente. E foi isso. Ela poderia culpá-lo por ser indelicado, mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Mesmo que ele desse uma explicação mais longa, ela não aceitaria. O próprio Enzi não conseguia compreender totalmente a situação, então para Mika seria ainda pior. Ele só esperava que Mika não se machucasse mais. Ele não queria que ela fosse pega em um momento caótico enquanto ele não tinha ideia do que iria acontecer. Não saia, não importa o que. Enzi se virou para sair, mas Mika agarrou seu braço com urgência. Aconteceu alguma coisa com Khan? É comigo que você deve se preocupar, não com Khan. O quê? Enzi lamentou o comentário descuidado assim que o disse, mas também sabia que era algo que ele queria dizer a Mika o tempo todo. Se ele pudesse derrotá-lo e acabar com tudo, ele o faria. Mas ele precisava controlar a situação com calma e desencarlar sem que ninguém se machucasse. Isso só foi possível com os poderes refinados e espírito cooperativo dos lobisomens. Mais importante, ele tinha que acalmar Khan antes que mais pessoas se reunissem. Somente quando ele se acalmasse, eles estariam seguros. Enzi saiu da loja e reavaliou a situação. Os capangas que Kronk havia contatado já estavam caídos no chão indefesos. Kronk estava apavorado, encolhido no canto, mal respirando. Kronk estava prestes a correr para seu carro e Khan se virou para persegui-lo. Talvez ele ainda não tivesse descarregado totalmente sua raiva, ou tivesse perdido a vontade de se controlar. Seus movimentos eram naturais e rápidos, como uma fera se aproximando da sua presa. Droga! Segure ele! Najak gritou. Theo e Enzi correram para o lado de Khan, agarraram seu braço e o seguraram. Por que ele é tão forte? Theo cerrou os dentes de surpresa. Ele não precisava de mais nenhuma confirmação. Isso não era uma força humana. Najak, quanto da nossa força podemos usar? Theo gritou urgentemente para Najak. Se eles pudessem usar seus poderes de lobisomem, eles poderiam segurá-lo. Mas para Theo, que ainda não sabia como controlar perfeitamente sua força, era uma situação confusa. Respondendo aos gritos de Theo, Najak correu e pressionou o joelho na parte inferior das costas de Khan. Em seguida, colocou a mão com pressão máxima na parte superior das costas para prendê-lo no chão. Saiam! Saiam de cima de mim! Khan gritou. O corpo de Khan disparou de volta para o céu mais uma vez, e então... Enzi agarrou a nuca de Khan e esmagou seu rosto no chão. Não brinque, garoto, você está sendo imprudente. Enzi sussurrou friamente no ouvido de Khan. Ele não amaldiçoou, mas estava quase pronto para matar Khan se necessário. Najak, isso é demais! Theo gritou, ainda segurando o braço de Khan com força. Apesar do choque de seu irmão, Enzi não estava prestes a soltar a cabeça de Khan. Não é. Mas ainda assim é o rosto dele. Então nós apenas o soltamos e vamos bater palma e torcer para ele? Khan, você está bem? Está doendo muito? Por favor, se acalme-se. Enzi pode ser um pouco cruel. Você está me insultando na minha cara? Ele zombou em descrença e olhou para Theo. Ignorando, Theo ainda parecia estar preocupado com o totalmente contido Khan. No entanto, suas preocupações eram infundadas. Não havia um único arranhão no seu corpo. Sua respiração era difícil, mas isso era tudo. Seu rosto estava meio coberto e as coisas estavam um pouco embaçadas. Tudo era caótico. Kronk estava prestes a escapar com seu motorista e a janela do vidro do prédio estava quebrada e os capangas de Kronk estavam rolando, seus corpos quebrados e feridos. Com olhos apavorados, mal conseguia se levantar e fugir. O que aconteceu? Eu fiz tudo isso? Você está pensando no direito agora? Só então Khan pôde ouvir claramente a voz calma de Najak. Os três irmãos ainda estavam em cima dele, prendendo. Assim que Khan pôde ouvir suas vozes e respiração, ele liberou toda a tensão do seu corpo. Quando os irmãos não sentiram mais que Khan estava resistindo, Enzi lentamente removeu a mão primeiro da cabeça de Khan. Então Theo removeu nervosamente a dele, e por último, Najak removeu o joelho e a mão das costas de Khan. Só as lágrimas escorriam dos olhos de Khan. Ele queria saber. E não poderia viver outro dia preso nessa terrível escuridão.
Por que eu sou tão forte? Por que eu tinha de ser tratado como um monstro? O que eu sou? Khan murmurou. Ninguém podia responder. A questão última da própria existência. Eu tenho que descobrir quem eu sou. Giri sempre acreditou que seus irmãos não lutariam contra humanos sem motivo. Embora o conflito com os membros da própria comunidade que eles tinham que proteger como lobisomem piorasse devido à circunstância inesperada, ele ficou quieto. E não era só o Giri. Joana e Simon, que mal conseguia manter a pousada cinza para o bem do seu meio de subsistência, sentiu da mesma forma. A antiga pousada administrada pelo casal dependia muito da comunidade local para sobreviver, pois eles tinham que competir com hotéis luxuosos e até mesmo hotéis cápsula muito baratos que surgiram entre os luxuosos. Porém, mais importante do que tudo isso era Khan. Giri se sentiu em conflito quando conheceu Khan por causa do seu cheiro de lobisomem e uma estranha sensação de familiaridade. Isso o deixou curioso, embora ele finalmente concluísse que não poderia ser o caso. Ele também não pôde deixar de suspeitar de Khan. Seus irmãos mais novos, que tinham visto Khan naquele dia, concordaram, sem mencionar que Khan não saía do seu quarto há alguns dias. Tenho certeza. Os vampiros estão atrás de nós. Najak disse confiante com um olhar frio. Ele ficou ainda mais certo depois desse incidente. Kronk era apenas um servo humano subordinado. Atrás dele estava um vampiro cujo poder ele não podia nem começar a imaginar. Eles estão atrás de nós o tempo todo assim que nos mudamos para cá, acrescentou Enzi. Então, por que o Khan? Giri começou com a pergunta mais fundamental. Pode haver algum rancor pessoal envolvido, e nós estamos hospedados na sua pousada. Os vampiros só precisam confirmar se somos lobisomem ou não. Mas agora que Khan chamou a atenção para si mesmo, fomos pegos em sua armadilha. Eles vão suspeitar que Khan é um lobisomem antes de nós. Mas Khan é humano, disse Tail. Todos ficaram em silêncio. Todo o mais que não pode ser confirmado agora estava aberto. No entanto, ficou claro que Khan era um menino que tinha algo que outros humanos não tinham. Tudo o que sentiram quando o conheceram os levou a se perguntar se ele era um deles. Seria bom se o Khan dissesse isso para nós primeiro. Giri enxugou o rosto frustrado. Se Khan não quisesse sair do seu quarto ou dissesse qualquer coisa, eles teriam que forçá-lo a falar. Ele disse que queria saber quem ele era. Disse Najak calmamente. Enzi e Tail, que também ouviram isso, permaneceram em silêncio. Era uma coisa agonizante de se perguntar. Ele sofria porque não sabia quem era e podia ver isso no seu rosto dolorido. A imagem era algo que os irmãos se lembrariam por muito tempo. Ele queria saber quem ele era. Disse Najak. Giri reconheceu imediatamente que havia um desejo de proteger Khan na voz de Najak. Seja qual for a verdade, parecia que Najak estava explicando que Khan não poderia fazer isso. Tudo bem, vamos esperar para ver. Não há nada mais perigoso do que chegar a uma conclusão precipitada. Giri, que conhecia seus irmãos melhor do que ninguém, assentiu e colocou a mão no ombro de Najak. Foi um gesto simples, mas Najak finalmente conseguiu descansar seu coração porque sabia que Giri confiava nele. Por que eles estavam tão preocupados com Khan? Era sobre se tornar o próximo alfa, herdar o nome dos seus ancestrais e a legitimidade do lobisomem? E por que isso significaria abraçar todos da comunidade? Não importa qual fosse o motivo, havia muitas coisas que o próprio Najak não entendia. Vá descansar um pouco por agora. Vocês todos estiveram exaustos nos últimos dias. Giri se levantou primeiro, limpando o assento enquanto falava com seus irmãos. A partir de agora, eles tiveram que se concentrar em sua força física e mental. Um movimento errado e ele se tornaria comida de vampiro. Giri não estava disposto a deixar isso acontecer com seus irmãos, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria vida. Depois de fazer o possível para consolar os irmãos, Giri desceu as escadas para o primeiro andar e sentou-se ao lado de Joana e Simon. Eles provavelmente se sentiram tão terrível quanto o Khan. Vocês notaram alguma coisa estranha sobre o Khan ultimamente? Como ele não podia simplesmente perguntar sem rodeio sobre Khan, Giri fez ao sóbrio casal uma pergunta formulada com mais cuidado. Ele sempre coloca a família em primeiro lugar. Desde muito jovem, quero dizer, quando os trouxemos para casa. Ele sempre foi tão maduro e isso parte meu coração. Eu me perguntei se talvez ele sentisse que não podia confiar em nós. Joana começou a chorar, incapaz de se conter por mais tempo. Todos em Greenville estavam falando sobre Khan pelas costas. Talvez eles também tivessem que deixar essa cidade. O rosto de Simon estava sombrio, embora ainda fosse apenas um pensamento. Ele estava quieto, como se tivesse decidido a deixar esse lugar para seu filho se fosse necessário. Mas Giri se sentia diferente. A partir de agora, mudar ou sair dessa cidade não era mais importante. Apenas a sobrevivência era importante. Então eles ouviram a batida.
À meia-noite, as luzes voltaram à pousada cinza. Quando Joana abriu a porta, ela viu um carro de polícia brilhando intensamente na noite escura. Liam, o que você está fazendo aqui tão tarde? Bem... Liam hesitou por um momento e espiou para ver as pessoas lá dentro. Kronk está desaparecido.